Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo, só tô chamando os outros Tá convidados bom, aqui. tá ótimo. Bom dia! Bom dia, Bom dia, doutor. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Karina, eu mandei o convite para você, mas não tô conseguindo aqui. Se você estiver aí na live, pede para participar, por favor. A gente vai começar. Acerta aqui. Durante o programa, eu vou pedir para vocês pararem, às vezes, para entrar o comercial ou o repórter CBN, tá bom, gente? Tá bom, sem problema nenhum. Tudo bem. Larissa, você prefere ser chamada de Larissa mesmo ou de Lala? Olha, o pessoal me chama normalmente de Lalá. Pode ser Lalá. Tá bom. Mas ela não tá aceitando. No Acre, 9 e 7. Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado aqui na CBN Amazônia Rio Branco, 98,1 FM, a rádio que toca notícia. Está começando mais uma edição do CBN Audiência Pública. Eu sou a Luana Dourado e hoje no Audiência nós vamos falar sobre saúde mental no trabalho. E a gente fica junto até às 10 horas. O CBN Audiência Pública está no ar. Lembrando a todos que estamos transmitindo o programa ao vivo através do Instagram da CBN, o @cbn.riobranco, onde você pode participar e interagir conosco. Você também pode mandar a sua mensagem com perguntas, dúvidas ou sugestões em nosso WhatsApp através do número 99229-5123. E os nossos convidados de hoje são o psiquiatra Dr. Lucas Fantini e a psicóloga doutora Larissa Fonseca, que também é chamada de Lala. Sejam muito bem-vindos ao programa CBN Audiência Pública. A saúde mental... Pode falar, Lala. Não, eu ia te agradecer, obrigada. A saúde mental no trabalho é definida pela OMS como um estado de bem-estar em que o indivíduo está ciente das suas próprias habilidades, pode enfrentar a tensão normais do dia da vida, do dia a dia, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir com a sua comunidade. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, a saúde mental do trabalhador está intimamente ligada à sua produtividade e ao seu desempenho. Condições que afetam negativamente o equilíbrio psíquico também refletem alguns indicadores importantes para os recursos humanos. O mês de janeiro é dedicado à saúde mental. É conhecido como o Janeiro Branco. Doutor Lucas, a saúde mental é um tópico muito debatido nos últimos anos, principalmente durante a pandemia da Covid-19 que enfrentamos. O senhor pode falar o que é a saúde mental e como ela se relaciona com o trabalho? Primeiro, muito obrigado, Luana e a Rádio CBN pelo convite. Obrigado, Lala, vou te nomear assim, a seu pedido, pela presença. É sempre uma honra fazer parte desses encontros. Bem, a saúde mental, Luana e ouvintes, ela nunca foi muito fácil de ser nomeada, né?
nós precisamos pensar o que seria normal, o que seria o patológico, dentro de uma área que não existe uma régua objetiva para mensurar um bem-estar, para mensurar uma dor psíquica, ou um sofrimento ou uma tristeza. Até existem escalas psicométricas, mas eu tenho muita crítica frente a isso, né? Nós usamos uma régua para tentarmos medir o sofrimento de alguém. Isso é necessário, sim, para alguns estudos, mas eu creio que dentro de consultório, no tete-a-tete frente ao paciente, a régua ela é mais subjetiva, tá, diante do paciente. Então, eu diria que ter uma saúde mental, antes disso, eu vou usar uma frase que tem um certo impacto, mas depois eu explico ela para vocês. A pandemia fez muito bem à nossa saúde mental. Poxa, Fantini, mas todo mundo adoeceu, né? Explodiu aí a questão da ansiedade, da depressão, mas ela foi boa para a nossa saúde mental, para nós sabermos que ela existe, que devemos buscá-las, que devemos olhar para ela. Então foi nesse sentido de um olhar maior para a saúde mental e não para a saúde mental propriamente dita, né? Mas sim para nós olharmos para ela. Até a pandemia, isso era muito pouco falado. O Janeiro Branco está aí há anos e só agora ele explode na nossa frente, né? Então, por isso que eu digo que a pandemia fez muito bem para a nossa saúde mental. Mas tentando responder a sua pergunta, ter saúde mental, Luana, é você conseguir ter uma liberdade para você se expressar, para você viver, para você trabalhar, para você estar em comunidade. O transtorno mental, ele tolhe a sua liberdade. Então, podemos pensar a saúde mental como isso. O seu psíquico funcionante, operante, de forma que você seja uma pessoa livre na sua comunidade. Mais uma vez, para escolher, para trabalhar, para se relacionar com as pessoas, para ganhar os seus proventos, pagar os seus impostos. Então, é para você ser livre. Isto seria a forma mais próxima de um normal de uma saúde mental. Esse termo normal e patológico seria tema para uma manhã inteira, mas seria esse o resumo para mim do que seria uma saúde mental. E se ela for no trabalho, você já disse aí, né, pela OMS, é você ter uma liberdade dentro do seu trabalho, para você trabalhar bem, escolher bem, conseguir vencer o estresse inerente ao trabalho, pois o trabalho ele é trabalho. Né? Confúcio tem uma frase que eu adoro o que eu faço, por isso eu não preciso trabalhar. Isso é um pouco lúdico, né? O trabalho sempre gerará um certo estresse, contanto que você tenha liberdade de conseguir vencê-lo e trabalhar de forma adequada e eficiente. É isso. Muito obrigada. E Lala, nós sabemos que a saúde mental é fundamental para o bom desenvolvimento de funções laborais. A saúde mental ela depende exclusivamente de relações interpessoais e estado de espírito, ou a saúde física também pode influenciar nesse caso? Então, na realidade, a gente tem um impacto das duas, né? De ambas. Quando a gente está falando, inclusive, de saúde mental, a saúde emocional, e aí a gente evolui para um quadro, talvez, de um transtorno de ansiedade ou um burnout, propriamente dito. Na realidade, a gente está falando assim que o nosso organismo tem um conjunto de sintomas, né? E o que a gente vivencia nas nossas emoções, elas impactam a nossa saúde mental, elas impactam o nosso estresse, e aí esse conjunto de sintomas, sim, vai evoluindo efetivamente para um impacto na nossa vida, a forma como a gente se sente produzindo, como a gente se sente trabalhando. O nosso físico ajuda bastante a piorar tudo isso? Sim, a gente sente fisicamente. A primeira procura muitas vezes é por questões médicas, né? Questões de saúde. Nossa, eu estou tendo uma taquicardia estranha, ou estou tendo tonturas, tremores. Ele impacta diretamente no nosso físico. Então, claro, a gente pode fazer o inverso. Se a gente estiver com uma saúde física em dia, manter atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada, manter um sono equilibrado, é uma tentativa de reequilibrar toda a nossa parte emocional e a nossa parte da saúde mental. Sim, a gente colabora bastante. Uma coisa interfere na outra. A gente é um conjunto de físico e emocional. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro, né? Ele tá, tem horas que ele precisa gritar pra gente ouvir. E será que a gente ouve? Vocês podem... Sim, porque a gente não escuta. Ele tá falando, ele tá avisando e a gente tá ignorando ele. Vocês podem falar pra gente, assim, quais são as medidas preventivas que podem ser adotadas no dia a dia, no trabalho,
para poder assim melhorar a situação da saúde mental dos funcionários, dos trabalhadores? Olha só, né? Na realidade, eu trabalho muito. Eu até fiquei surpresa que a outra convidada, eu achei bem interessante que a outra convidada era uma enfermeira da área da saúde, né? Na parte corporativa. Né? E eu trabalho bastante com isso, né? Eu trabalho bastante em empresas, no universo corporativo, com implementação de programas de saúde, gerenciamento do estresse, palestras. E acredito que isso auxilia bastante a conscientizar os colaboradores, né? Efetivamente, de que talvez eles não estejam bem. E existe um sinal também do gestor, que o gestor às vezes também não está bem, às vezes o CEO da empresa não está bem. É algo que impacta todos nós. Né? Mas é interessante cada um ter a percepção de como está efetivamente a outra pessoa, para orientar, para auxiliar, para dar um sinal, falar assim, será que está tudo bem na sua vida? Será que está tudo conduzindo da melhor forma? Será que não seria interessante você buscar um especialista para começar a lidar com isso? Acho que os programas de saúde no universo corporativo ajudam, e as outras pessoas com um olhar atento, um olhar empático mesmo, para auxiliar efetivamente. Olha, tenho percebido que você está um pouco mais irritado. Não tem problema, mas será que não é interessante você olhar mais atentamente para isso? Né? Acho que é interessante, às vezes, ter um amigo, ter um colega que dê esse sinal, que dê esse toque, porque às vezes a pessoa nem está se percebendo. E, doutor, o que o senhor tem a dizer sobre isso? É importantíssimo isso que ela lá disse, né? O universo corporativo, ele é um grande corpo. Nós temos que entender as empresas como um único grande corpo, né? Com suas peças ali dentro importantes, em que todos devem tomar conta de todos. Porque se uma peça cai, um alicerce cai, um CEO, por exemplo, cai, tudo desmorona. E não precisa ser o CEO, que é uma grande alicerce. Às vezes é um parafuso lá de baixo, né, que pode estar emperrado, e esse alicerce também vai desmoronar. Agora, existem alguns pontos que são importantes, assim, dentro de um universo corporativo ou dentro da sua casa, da sua escola, da sua faculdade, né? Mas como nós estamos falando da saúde mental no trabalho, existem alguns pontos que são imprescindíveis de serem olhados. Eu poderia numerar como o mais importante deles, dentro de um trabalho que poderia originar, né, uma síndrome de burnout, seria o não reconhecimento dentro do trabalho. Aquela pessoa que trabalha, ela trabalha de forma adequada, eficiente e não tem um olhar, não tem alguém que diz a ela, bom trabalho, muito obrigado, você está indo muito bem, que dê um feedback positivo direto para ela. E não algo de forma automática, né? Parece que alguém entrou, vamos dar boas-vindas. Olá, Karina, seja muito bem-vinda à nossa live. Aqui é o programa CBN Amazônia. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental no trabalho. Bom dia, Luana. Bom dia, Lala. Bom dia, Lucas. Perdão pela confusão para conseguir logar. Perdão pelo atraso. Sem problema. Seja bem-vinda. Sempre em tempo. Obrigada. Muito bem-vinda. Mas bem, então eu estava dizendo de alguns pontos importantes a serem olhados. Então, esse para mim seria o mais importante. Os estudos apontam para ele, as queixas dentro de consultório são essas. A falta de reconhecimento. Então, aquela pessoa que trabalha, faz um bom trabalho de forma eficiente e não tem um olhar de uma chefia, de um colega, né, que diga a ele, bom trabalho, muito obrigado, me ensina, como que você faz isso? Nós precisamos disso no mundo, desse olhar, né, de que nós estamos fazendo algo correto. Um outro ponto muito importante é a competitividade dentro desses universos do trabalho, o universo corporativo, né? Não só competitividade entre colegas, mas principalmente uma competitividade com ele próprio. A pessoa que é competitiva, ela é primeiro competitiva com ela. Então, qualquer um outro que chega ao lado dela é um competidor, né? Eu tenho que fazer melhor, sempre melhor, o amanhã é melhor, isso aqui não está bom. Há sempre uma crítica. Então, essas pessoas competitivas e com uma personalidade perfeccionista, podemos chamar na psiquiatria de anancástica, obsessivas, elas têm um sofrimento maior, né? Então, e essa falta de cooperação dentro do universo do trabalho. Então, essa teria mais, né? Acho que não deveria citar todas, mas essa trinca da falta de reconhecimento, uma competitividade e uma falta de cooperação dentro do trabalho, é a tríade perfeita para a eclosão de uma síndrome de burnout, de um esgotamento.
psíquico e Doutor, físico. eu vou ter que interromper o senhor agora Tá bom. rapidinho, porque a gente precisa ir para um comercial e já já estamos de volta. Tá bom. Aí, quando a gente voltar, o senhor pode concluir, a Karina também pode falar. A gente está falando sobre medidas preventivas que podem ser adotadas no dia a dia para a gente poder se impedir a síndrome de burnout ou riscos para a saúde mental dos trabalhadores. Tá bom? Ok. Tá ótimo. Ô, Luana, eu encerrei, tá? Minha fala. Aí você pode... Senhor, então a gente segue com a Karina. Vou mandar as duas. Tá bom. Na mediação de conflitos, é possível atuar na assessoria e na consultoria, na estabilização de diversas unidades. Já estamos voltando. Da União do Estado, Ministérios Públicos Federais e Estaduais, além, obviamente, de todas as carreiras dentro do Poder Judiciário. Vencer o Norte. O Brasil já vacinou mais de 90% da população com a primeira dose. A nossa batalha não para por aí. Faça a sua parte. Complete seu esquema vacinal e fique protegido. Não se esqueça de tomar a segunda dose. Já for maior de 18 anos. Está com a vacinação. De novo? Não quero mais falar mais? 3. A nossa família, a nossa economia. 7, Brasil 6, a pátria vacinada. 4, Ministério da Saúde. 3, Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Então tá combinado. Onde você estiver, a Rádio CBN Amazônia vai com você. A Rádio que toca a notícia. No Acre, 9h22. Estamos de volta com o CBN Audiência Pública. O tema de hoje é a saúde mental no trabalho. E aqui comigo estão o psiquiatra Dr. Lucas Fantini, a psicóloga Lala Fonseca e a Karina, que é enfermeira e especialista em saúde mental. Nós estávamos conversando antes do intervalo sobre ações simples que podem ser tomadas no dia a dia para melhorar a situação dos trabalhadores. A Karina agora vai falar um pouco para a gente, não é mesmo? Então, a gente vive hoje numa rotina diária de ser super-humanos. Nós temos uma sobrecarga e, como o Dr. Lucas falou, a gente já começa competindo contra a gente mesmo, a gente se cobra demais porque nós temos que ser super pessoas. Nós temos que ser pessoas extremamente competentes no trabalho, pessoas com relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, na família e na sociedade. São relacionamentos que são cobrados para serem super produtivos e super felizes. E como foi falado já antes, essa pandemia ela veio para ressignificar muitos conceitos, muitas percepções sobre o que a gente leva. Eu, como enfermeira, que atuo no cuidado com o paciente, a gente aprende durante a graduação que você tem que ser uma pessoa impessoal, que você tem que ser resistente, que você não tem que se levar por emoções. Mas essa não é a nossa realidade, essa não é a nossa vivência no dia a dia. Então, é impossível você lidar com pessoas, lidar com seres humanos e não se envolver, não se relacionar emotivamente. Dentro dessa perspectiva, a gente se encontra numa sobrecarga emocional. E aí a gente se perde nesse movimento, porque se eu tenho que ser super produtivo, mas eu não posso ter sentimentos, eu não posso ter sofrimento, eu não posso me sentir incompetente diante de alguma situação, e isso gera um sofrimento que acaba sendo aguçado por essa sociedade que eu considero hoje extremamente exigente das pessoas. A gente já inicia com as crianças que precisam estudar, ter várias tarefas extracurriculares, né? E aí veio a pandemia e a gente teve que ser obrigado a aprender a viver assim, online, conversando de forma remota. A gente teve que reaprender certas situações que a gente não foi treinado para isso. Isso tudo gera um conflito. O profissional de saúde que atua, seja enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, eu não vou nem listar toda essa equipe guerreira,
ele se encontra numa divisão entre ser um profissional que presta o serviço e é, digamos, inabalável, e o ser humano que tem as suas angústias, que tem os seus sofrimentos, que foi diretamente impactado por essa pandemia, que é sobrecarregado, que muitas vezes vai trabalhar adoecido, seja física ou emocionalmente, porque se ele não for trabalhar, quem vai cuidar do paciente? E aí a gente entra nesse ciclo vicioso de adoecimento e de se enganar, não, eu não estou doente, eu sou um profissional de saúde, eu sou imbatível. Muito obrigada. Aqui nos comentários da nossa live, vários elogios a Karina, vários elogios a Lala também. E Lala, eu quero perguntar para você sobre a síndrome de burnout. Como que, vocês já falaram bastante, mas assim, como que as pessoas elas podem identificar se estão com a síndrome? Olha, um sinal, assim, além daqueles sintomas, né, de estresse que eu comecei a mencionar, talvez você comece a sentir a dificuldade com o seu sono, você começa a ter talvez um pouco de insônia, e isso não significa necessariamente você acordar, demorar para dormir, mas você pode acordar no meio da noite ou acordar antes da hora. Isso também é um sinal de insônia, acordar cansado, né? O que começa a acontecer com o nosso organismo? A gente começa a apresentar alguns sinais que tem relação com o cansaço. Às vezes um trabalho que você fazia, que você demorava 30 minutos, nossa, eu vou redigir um e-mail, eu preciso responder esse cliente, por exemplo. E aí a pessoa começa a responder, mas a cabeça dela não consegue levar o raciocínio, ou ela está desenvolvendo uma planilha, ou está fazendo um trabalho que ela faz normalmente. Ela começa a perceber que ao invés de demorar 1 hora ou 2 horas que ela demorava normalmente, ela começa a demorar 4, 6 horas. E aí o que começa a acontecer com a sensação dessa pessoa? Ela começa a se sentir incapaz, ela começa a não se sentir boa o suficiente, mas a mente que não está conseguindo acompanhar aquele ritmo, exatamente pela exaustão que a pessoa começa a sentir. E aí muitas vezes ela vai se julgar, né? Tem esse ponto que o doutor falou, inclusive da questão do feedback. Por que é importante essa questão do feedback? Muitos dos trabalhos corporativos envolvem ensinar a dar um feedback do que eu faço, porque a gente critica muitas vezes, mas a gente não faz o elogio de quando estava indo muito bem. A pessoa olha para o trabalho dela e fala assim, poxa, se o meu filho não estivesse chorando, talvez eu conseguisse seguir melhor. Ou, nossa, tá vendo? Eu deveria ter talvez me dedicado um pouquinho mais e aí eu conseguiria fazer. E também tem uma questão de procrastinação que envolve o quadro do burnout, porque a pessoa começa a evitar o trabalho, porque aquilo está fazendo mal para ela naquele momento, né? Então, ela começa a evitar e chegar no limite. Nossa, agora não dá mais, eu realmente preciso fazer essa apresentação. E aí ela pensa, nossa, que trabalho que não foi capaz o suficiente, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. Então ela tem essa sensação de incapacidade e muitas vezes envolve sim um perfeccionismo pessoal. Então são diversos sinais que o nosso corpo vai emitindo ao mesmo tempo e que a gente vai percebendo que a gente talvez não seja bom o suficiente, que a gente não está sendo capaz, que a gente está extremamente cansado, que a gente não consegue produzir e bum, né? Começa a vir o quadro de ansiedade e por fim só vem um quadro de tristeza em que a pessoa tem muito mais dificuldade. Uma curiosidade interessante é que o Brasil é o segundo país no mundo com burnout, né? Ele só fica atrás do Japão, que tem aquelas jornadas em indústrias, muitas vezes 12 por 12, né? O funcionário trabalha 12 horas no período do dia e aí na outra semana seguinte ela trabalha por 12 horas no período da noite. E aí não há sono que consiga se autorregular, né? Doutor, nós temos uma pergunta aqui, e assim, foi a Regina que fez. No trabalho com empresa, como você trabalha com os diferentes departamentos para manter o estresse baixo no ambiente geral da empresa? Seria para mim, certo? Ou o doutor trabalha com empresa? Não. Não. Tá. Não, é o seguinte, na realidade a gente tem que ver muito de perto a realidade do que está vivendo a pessoa, né? Isso é muito importante. Então, começam algumas sessões de atendimento, isso é independente se é o diretor da empresa, se é um líder ou se é o estagiário, né? Porque todos eles adoecem. A maioria dos trabalhos que eu acabo pegando em saúde corporativa, a gente consegue ter um estresse crônico extremamente alto. E aí a gente já pega essa pessoa adoecida, né? Então, o que a gente faz? A gente lida com aquela realidade e a gente começa a fazer exatamente o trabalho oposto, né? Por exemplo, a questão está sendo trabalho bem executado.
leva para o seu gestor como que é que você gostaria que eu estivesse fazendo, você está gostando do que eu estou fazendo, o que, que tem de positivo do que eu estou fazendo, por exemplo. Né? Esse reconhecimento, pedir para, às vezes, um colega que é alguém de confiança da pessoa também, né? Olha, fala quais são as minhas qualidades profissionais. Lala, infelizmente eu tenho que te interromper agora, porque a gente precisa ir para o repórter CBN. O meu produtor aqui, o meu super operador já estava assim, ó, pá! Porque é uma programação que vem da rede e a gente tem que parar e soltar na hora. Sim. Mas se você quiser me dar um sinal aí qualquer que eu pare. Vou fazer assim, quando for para dar uma pausa. Aí quando voltar você pode concluir. Não tem problema. O município facilitou a sugestão da resposta os técnicos da saúde apresentaram dados ao prefeito de Caxias que apontam para um aumento acentuado de casos de Covid-19 internacionais. O desfile das escolas de samba deve ser mantido, mas com controle mais rígido. Uma reunião será realizada com a Liga das Agremiações. Até agora, prefeituras de pelo menos 12 capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Recife, Fortaleza, cancelaram o evento. A vacinação contra a Covid-19 de crianças na cidade do Rio de Janeiro começa no próximo dia 17. A informação foi confirmada nesta manhã pelo prefeito Eduardo Paes. A campanha terá início com as meninas de 11 anos. O prefeito ficou calendário belezura pura. A França registrou um novo recorde de de coronavírus, 24 horas mais de casos. A Assembleia Nacional projeto o passaporte da vacina. O texto ainda será discutido no Senado. As pessoas com mais de 12 anos terão de mostrar o comprovante para entrar em estabelecimentos comerciais em vez de apresentar um teste negativo de Covid-19. A Índia cancelou os comícios eleitorais por causa de acabar. Você foi que já estava acabando. Respiração do Renan. Igual a respiração da Fernanda. Da Fernanda também. Quando a respiração é uma pausa para ela. Pensando. Do país e o reduto do partido que está no poder. Mas o Brasil Nessa hora de Brasília na eleição, a gente vai cantar. ainda na rede CBN, Brasília, com informações de Gabriela Veras. Eu pensava que ia voltar, ela trouxe mais informação. Da saúde. Então, cuida mais Brasil, para mais ampliar o investimento na área médica da atenção primária à saúde. O orçamento do projeto será de Karina, 4 milhões de reais no Oi? como é que pronuncia o seu sobrenome? Rechenberg. Rechenberg, tá bom. Deu uma travada. Não é difícil. Ele só assusta, mas ele não é difícil. Rechenberg. Isso. para a demanda da população. Perguntar, porque vai que eu falo errado, coisa feia. É difícil, né? Vai dar certo. Vai. Obrigada, Gabriela. Rádio CBN, sem os conselhos dos observadores. 98, a internet, CBN, a sua minha. No Acre, 9h34. Estamos de volta com o CBN Audiência Pública. O tema de hoje é saúde mental no trabalho. Aqui comigo estão o psiquiatra Dr. Lucas Fantini, a psicóloga Lala Fonseca
e a Karina Rechtenberg, que é enfermeira especialista em saúde mental. Lembrando que estamos transmitindo essa nossa conversa no nosso Instagram, o @cbn.riobranco, onde você pode conversar conosco, interagir, acompanhar os nossos bastidores, nos mandar perguntas. Antes do Repórter CBN, a Lala estava respondendo uma pergunta que foi mandada no nosso Instagram sobre o estresse nas empresas, não é mesmo, Lala? O trabalho corporativo, em grande parte, finalizando, simplesmente a gente precisa fazer com que a pessoa se conscientize de quem ela é e do que está acontecendo. Então, tanto os programas de gestão de estresse, quanto uma simples palestra, né? A minha tentativa realmente é fazer com que ela se conscientize. Na palestra, a gente faz uma palestra que puxa a pessoa para a interação e que ela comece a refletir sobre ela, assim como nos atendimentos em programas de gestão de estresse. Muito obrigada. Karina, como que é feito esse acolhimento aos pacientes que estão com ansiedade, com depressão ou com a síndrome de burnout? Então, gente, eu trabalho no OSMAC, né? Sou enfermeira plantonista do Hospital de Saúde Mental do Acre, que é uma unidade de referência dentro do estado do Acre para atendimento de pessoas em sofrimento mental. Esse atendimento, ele compreende desde consultas ambulatoriais, né, e aí em 2021 nós tivemos mais de 25 mil atendimentos a nível de ambulatório, né, compreendendo todos os tipos de atendimento em saúde mental, em psiquiatria, e foram contabilizados quase 2.000 atendimentos de emergência, ou seja, de pessoas que procuraram um serviço no momento de crise e que precisaram de atendimento emergencial. Desses quase 2.000 atendimentos, quase 1.000 pessoas necessitaram de uma internação psiquiátrica. E nisso a gente não consegue aqui contabilizar exatamente somente os casos relacionados ao trabalho, mas ficou muito evidente na nossa prática profissional a quantidade de pessoas que apresentaram esse adoecimento durante a pandemia por não conseguir conciliar as tarefas do dia a dia dentro dessa nova perspectiva de pandemia. Isso gerou um conflito muito grande, né? A gente tinha essa percepção das pessoas com a questão financeira, com a questão do relacionamento interpessoal e do contato com os familiares, demandando um sofrimento maior ao ponto de precisar de ajuda profissional. Nós observamos muito uma empatia maior após a pandemia, quando alguém fala, quando alguém consegue comentar que está sentindo algo, né? O que antes a gente via como muito restrito, como aquele olhar meio de lado, hoje já tem essa maior empatia das pessoas que trabalham com isso, porque ninguém passou desapercebido nessa pandemia, ninguém deixou de ser tocado, né, por essa pandemia. E profissionalmente falando, a gente percebeu essa quantidade de profissionais que chegaram a vir trabalhar num nível de exaustão suprema, porque a minha equipe fica desfalcada, porque eu tive profissionais que adoeceram, então, se num plantão, numa equipe com 5 pessoas, eu só tenho 3 para trabalhar do adoecimento. Isso eu falo a nível de qualquer unidade de trabalho, né? Isso causa um desfalque na equipe, isso causa uma sobrecarga com o profissional que fica e, por consequência, esse profissional acaba adoecendo mais rápido, né? Ou se fragilizando diante do trabalho. Esse atendimento feito no OSMAC, ele compreende uma equipe multidisciplinar. Nós temos o atendimento psicológico, nós temos o atendimento médico, de enfermagem, terapeuta ocupacional, inclusive existe também profissional de educação física, né, para fazer uma abordagem nesse sentido, a perspectiva também da nutrição. Hoje em dia, a gente não consegue falar de qualidade de vida, de saúde, sem contemplar atividade física, alimentação saudável, práticas que a gente consiga implementar na nossa vida para mediar o estresse. Então, nós temos toda essa composição para fazer o cuidado a essa pessoa que procurar o serviço. Muito obrigada, Karine. Você falou sobre que depois da pandemia, depois não, porque a gente ainda está, né? Mas, assim, houve essa empatia pelas pessoas. Isso lembra a fala do doutor no início do programa, que a Covid-19 foi algo bom para a nossa saúde mental, porque trouxe os holofotes a essa questão.
Doutor, a Karina ela falou sobre os pacientes que buscam já em ponto de ter uma crise, de precisar da internação. Como que uma pessoa consegue identificar que ela está sendo afetada psicologicamente ou se ela está só cansada antes de chegar nesse extremo da crise? Tá, só um minutinho, gente. Você consegue entrar aí? Só um minuto, gente. Temos uma pergunta aqui. Diga. Então, nós temos que pensar numa tríade. Eu gosto de trabalhar com tríade, porque fica mais fácil o registro por parte de qualquer um de nós. Então, o primeiro ponto de alguém que sofre ou sofrerá de uma síndrome de burnout seria aquele hiperfoco, uma hiperprodutividade. Então, no início, é como se ele fosse aquele carro que se acelera ao máximo. Então, ele dá toda a sua libido no trabalho, ele é completamente eficiente. Às vezes, ele até se isola dos colegas, dos parentes, do esporte, familiares, para dar todo toda essa libido mesmo, toda essa energia direcionada para o trabalho. Então, há o hiperfoco, uma hiperprodutividade e uma hipereficiência. Esse é o primeiro ponto. Então, é como se fosse um estirão mesmo ali dos primeiros 100 metros de uma corrida. No entanto, ninguém consegue correr assim, né? Ninguém consegue correr léguas e léguas na velocidade de 100 metros. Então, a pessoa começa a ficar irritada e ansiosa. Então, o trabalho começa a ser um local que gera uma irritabilidade. Então, a pessoa fica mais responsiva, ela fica mais hiperexcitada, mais irritada, né? Te dá uma resposta e você não esperava aquilo dela. Nem ele próprio espera isso. E esse segundo ponto, ele consegue identificar. Por que eu estou tão nervoso aqui no trabalho que antes eu gostava? Que eu era extremamente eficiente? Por que eu estou ansioso para vir para o trabalho? Coração disparado, o sono está ruim, tem um nó na garganta, uma pressão no peito. Então, ele começa a identificar principalmente isso, uma irritabilidade e uma ansiedade. E o terceiro ponto é a exaustão, é o colapso, é a queima mesmo, é o burn, né? Que é a queima mesmo. Então, o paciente, né, o sujeito, ele se exaure e ele começa a ficar apático no trabalho. Então, ele não tem forças, muito menos, para ser hipereficiente e nem para ficar ansioso e irritável. É como se ele queimasse mesmo. Então, ele chega num ponto de uma exaustão, de uma apatia. Então, o trabalho tanto faz como tanto fez. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Se eu conseguir cumprir uma meta bem, se não conseguir cumprir, amém? Né? Então, essa é a tríade. Primeiro, uma corrida desenfreada, por uma hipereficiência, uma hiperfoco, uma ansiedade, uma irritabilidade intermediária e a queima total, que é uma exaustão e uma apatia. Eu falei empatia, gente, falei empatia, o ato falho foi justificável. Uma apatia diante do trabalho, né? Um apagamento mesmo, aquele sujeito que se apaga, né? Ele não trabalha e pouco se importa com esse não trabalhar dele, né? Ele queimou todas as suas energias e a sua eficiência. Então, acho que poderíamos ficar atento a essa tríade, né? E Lala, quando acontece de um colega identificar essas questões que o doutor apresentou para a gente em um outro colega que está sendo afetado, como que ele pode agir diante dessa situação? Como ele pode se sugerir que o outro busque ajuda? Isso é extremamente delicado, né? Mas vamos lá. O doutor mencionou a tríade e acredito que essa tríade, ela afeta o trabalho, necessariamente, e isso vai para a vida pessoal da pessoa, né? Então, ela pode começar a ser extremamente irritada e agressiva com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, né? Também tem uma sensação de incapacidade dentro de casa. Na própria vida, começam a ter problemas relacionados. Ela começa a se sentir também com essa apatia na vida dela, na vida pessoal. Então, você quer sorvete de morango ou quer sorvete de chocolate? Ai, tanto faz. Né? É aquele tanto faz. E aí, como que a gente chega para uma pessoa e fala sobre isso? Eu acho que qualquer pessoa poderia fazer isso, principalmente quando você tem uma certa afinidade, quando você conhece um pouco mais a pessoa. Quando você é um pouco mais distante, pode parecer um pouco mais difícil, mas você pode falar assim, olha, eu não quero me intrometer na sua vida, não estou aqui para fazer palpite, para fazer críticas, mas eu acho que seria interessante você parar para pensar, né? Como você estava, talvez, há 6 meses atrás e como você está agora.
né? Eu tenho percebido que talvez as coisas estejam um pouco mais difíceis e deixa a pessoa falar. Não necessariamente você trazer o que ficou mais difícil para ela, porque talvez ela aproveite o gancho e ela fale: olha, eu tenho me sentido muito mais irritada, tenho sentido que meu trabalho não tem sido tão bem feito, né? E auxiliar ela, orientar mesmo, a procurar um profissional de saúde, né? Para ela começar a lidar de uma forma diferente com ela, uma percepção de si. Mas eu acredito que o start lembra como você era e olha como você tá, né? E não de uma forma crítica mesmo, de uma forma assim, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa mudou na sua vida? Tem que chegar com muita delicadeza nesses assuntos, porque a pessoa já está num momento fragilizado. Sim. Temos aqui uma pergunta para a Karina, vindo também da Regina. Ela quer saber se no hospital, lá no OSMAC, tem alguma atividade em grupo desenvolvida com os pacientes? Sim, Regina, todos os pacientes que participam, que estão em internação ou que fazem acompanhamento dentro do OSMAC, eles têm disponível atividades que ocorrem conforme um cronograma, né? Principalmente na parte da internação, a nossa equipe multidisciplinar, ela realiza diariamente algum tipo de atividade, seja com um profissional de educação física, seja com a psicóloga, através dos grupos participativos, da terapia ocupacional, né? Existem modalidades de atendimento diários, de segunda a sexta-feira, com os pacientes que lá estão em atendimento. E ela também perguntou aqui, acho que essa pergunta é aberta para todos, com o isolamento se fez presente, mesmo com essa forma híbrida, o indivíduo está em casa em full time. Como que a empresa pode perceber que um funcionário está sendo afetado de alguma forma? Quem começa? Eu posso ir. A produtividade, a forma mais fácil de você medir assim, a distância é a produtividade desse sujeito, né, no trabalho. Como que ele era antes, como que ele está agora. Inclusive, se ele está produzindo demais, né? Lembra que o primeiro ponto seria a hiperprodutividade, a hiperfoco, a hipereficiência. Então, toda mudança drástica de um sujeito, né, seja dentro de um consultório, seja dentro de uma empresa, é algo a ser avaliado. Então, não é só essa baixa produtividade. Então, ficar atento aí também a essa hiperprodutividade. E a relação do paciente, do sujeito, com essa baixa produtividade dele. Ele está incomodado com isso ou não? Como diz a Lala, sorvete de morango ou sorvete de chocolate? Faz diferença para ele estar assim ou não? Às vezes a chefia pode cobrá-lo, perguntá-lo e ele pouco expressar, né? Às vezes nem saber que ele está produzindo de forma baixa. Então, não é por estar à distância que isso não consegue ser mensurável, né? Para a própria pessoa, às vezes, pedir uma avaliação e um feedback dentro da casa. Como a Lala bem apontou, não é só no trabalho que isso é expresso. É dentro da família, com os amigos, é dentro do esporte, né? Então, esse feedback também do olhar de quem está ao lado do sujeito é importante também. Assim eu penso. Acho que é interessante, né, aproveitando assim, essa questão da percepção do corporativo, uma mudança de postura mesmo, né? Quando o gestor está vendo que aquela pessoa está mandando e-mail 2 horas da manhã, que aquela pessoa está mandando WhatsApp sobre trabalho, claro, né? Normalmente é sobre trabalho, em horários que são extremamente fora, né? Que a pessoa não deveria estar trabalhando, é exatamente essa atenção, olha, está na hora de parar. Muito obrigada, nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Está na hora de parar. Está na hora de parar e parou. Muito bem. Um minutinho. Um minutinho a gente volta. Ok. Tira o seu foto de pequena.
Tirando que eu não passei blush, não. Mais calma, é preciso mais criatividade, preciso de resultados e não só jogar bem. Voltando. No Acre, 9h50. Estamos de volta com o CBN Audiência. Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, agora em reta final, com o tema saúde mental no trabalho. Aqui comigo estão o psiquiatra Dr. Lucas Fantini, a psicóloga Larissa Fonseca, também, que gosta de ser chamada de Lala, e a Karina Reichenberg, que é enfermeira especialista em saúde mental. Lembrando que estamos transmitindo essa nossa conversa no Instagram, @cbn.riobranco, onde você pode interagir conosco e com os nossos convidados e acompanhar os nossos bastidores. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre como as empresas conseguem identificar quando o funcionário está passando por algum problema mental causado pelo trabalho, pelo burnout. E agora eu quero perguntar para vocês o que é que uma pessoa deve fazer quando ela identifica que está num ambiente de trabalho tóxico. Existe algo que possa ser feito para melhorar aquele ambiente? Olha, Quem começa? Vou puxar a fila. Comecei falando, então... Primeiro, entender qual que é o papel dela nessa toxicidade. Hoje em dia existe esse termo, né? Trabalho tóxico, relacionamento tóxico, entrevista tóxica, live tóxica, né? Tudo é tóxico agora. Mas qual que é o meu papel dentro desse caos que está instalado, do que eu estou vivenciando? Então, nós não podemos pensar no tóxico como se fosse algo simplesmente externo e não interno, né? Eu tenho que entender qual que é o meu papel, dentro dessa toxicidade, né? Então, se a pessoa entender que aquele trabalho não faz bem para ela, é o trabalho ou é ela, né? Existe uma questão, né? Dentro de algum ambiente corporativo, lá pode dizer, várias pessoas se dão bem dentro daquela pressão, daquela velocidade, daquela demanda, das metas, das solicitações, e outros vão desmoronar. Preferem um trabalho que seja mais aquietado, um pouco mais isolado, sem muito contato. Então, a primeira questão é você entender qual que é o seu papel ali dentro. Se aquilo, de fato, é um lugar para você. Para aí, sim, se você entender que é o seu lugar, que você é capaz de ficar ali, e que, de fato, é algo também externo, ou mais externo, você busca esse contato, como a Lala já disse, com o seu gestor, com o CEO, com os colegas de trabalho, né? Mas primeiro, entender qual que é o seu papel dentro desse caos que está instalado, né? Nunca coloque tudo A Bruna no outro. falou aqui na nossa live que o trabalhador ele acaba ficando preso a esse lugar pelo medo de não ter a renda para pagar as contas da família, né? Uhum. Mas às vezes essa prisão é uma ilusão, né? Achar que a única saída que a pessoa terá será aquele trabalho, que sem aquele trabalho não terá, não terá nenhuma outra oportunidade. É como se aquilo ali fosse a única tábua de salvação dela. Não é bem assim. É porque é uma dor já conhecida, né? Isso, e muitas vezes a gente tem a tendência a buscar as dores que a gente sabe que a gente suporta, né? Teoricamente suporta, tá? Porque não necessariamente a gente está suportando. Então, como já é conhecido aquilo, eu vou me manter dessa forma. Porque a mudança faz assim, escuta, eu vou ter que me mexer, eu vou sofrer com outras coisas, com outras questões. Acho que seria muito importante, como o doutor falou, né? Ver qual a minha responsabilidade nisso. Como eu consigo mudar. O que eu posso fazer para mudar a minha postura. Se eu tenho um gestor tóxico que não me permite essa mudança de postura e como eu devo ser na minha vida, aí eu preciso mudar de empresa, né? Mas vamos lembrar que tem um texto muito interessante da Sociedade do Cansaço, né, que é do filósofo coreano
Chun-Han, algo assim, é difícil o nome dele, mas que ele fala que a gente perdeu essa questão da gente contemplar pequenos prazeres na nossa vida, seja olhar pela janela e ver um movimento, você ver plantas, né, se mexendo, fazer absolutamente nada, porque a gente tem a tendência também a ficar correndo atrás, né, o tempo inteiro, insistentemente. Então, a questão do descanso para nossa mente não necessariamente significa dormir, mas o descanso e o prazer é muito importante para reverter todos esses quadros. Se a gente vê que não é possível fazer o descanso, para ter esse descanso na nossa mente, aí sim a gente tem que mudar, talvez, de emprego. Só um ponto. E é exatamente. Deixa eu só completar rapidamente. Claro. Esse descanso, gente, é um descanso ativo. Não é um descanso de deitar em cima de um sofá e assistir todos os streams que você tem. Isso não é um descanso. Isso é como se fosse uma apatia. O descanso ativo é você fazer um esporte, você brincar com uma criança, você fazer uma jardinagem, você tentar fazer algo que você gosta, ler um livro. Então, não é simplesmente achar que desliga o cérebro dormindo, vendo uma televisão. Isso você está de uma forma apática. Isso não descansa ninguém. Isso é uma ilusão também. Todos aqui que estão me ouvindo, estão me vendo, vão saber que quanto mais você dorme, mais você quer dormir. É assim que funciona. Então, o descanso que ela lá diz é um descanso ativo. É um descanso que tem que ser produtivo. Tá? Então, fica aí uma atividade essa sinalização. Física, com música, Isso. né? Isso. Às vezes, algo interessante que você esteja fazendo e vivendo uma outra coisa. Viagens que a gente faz, mas é claro, precisa estar presente no dia a dia. Como a gente experimenta lugares novos quando a gente está viajando. Isso. Por que não na sua própria cidade? Isso, é um descanso prazeroso, vamos colocar assim, um descanso ativo e prazeroso, né? Não é só deitar esse corpo, tá? E para finalizar, nada de álcool, né, tabaco ou outras drogas, porque aí você está jogando pólvora num barril que está pegando fogo, tá? Então, não me venha com cervejinha no final de semana, dose de gin que está na moda, né, cigarrinho ou outras drogas. Aí pronto, aí realmente desanda. Porque aí o emocional, a questão do sono, a questão do descanso realmente acaba não acontecendo. E aí você acaba necessariamente precisando disso para amenizar a dor de cabeça da vida. E isso não funciona para ninguém. Karina, você gostaria de falar? Não, o doutor falou tudo. Só complementar aqui. O nosso foco é sobre saúde mental e trabalho. Mas eu acho que é importante a gente abrir e pensar o que tem além do trabalho. Né? A escolha do sorvete de morango e de chocolate, ele interfere muito na nossa vida. Então, o que além do trabalho tem sido importante para mim? Ou será que somente o trabalho é importante e por isso eu tenho me desgastado tanto? Será que eu não tenho outras coisas além do trabalho que me demandam energia, nas quais eu preciso focar um pouco, ou que eu preciso solucionar, e aí eu estou mergulhando com tudo no trabalho, e isso sim está refletindo no resto da minha vida, né? Fica essa reflexão. Igual foi falado, né? Eu tenho várias outras coisas que eu posso fazer, não só dormir, né? Que é o que é mais fácil para mim, mas me desafiar a fazer outras coisas, a atividade física, procurar me concentrar em fazer uma alimentação mais saudável, procurar interagir com a minha família. Não precisa de muito tempo, mas que eu tenha tempo de qualidade com a minha família, com os meus amigos. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados por essa participação. Foi uma conversa muito boa. Tenho certeza que tem pessoas que saíram daqui renovadas. Quero agradecer aos nossos queridos ouvintes por acompanhar o CBN Audiência Pública de hoje. Esse foi o nosso programa e até amanhã. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigada, Luana. E aos integrantes. Tchau. Gente, o meu operador... Eu vou mostrar ele para vocês. Olha ele aqui, ó. Surtou. Ele já estava assim, ó. Para. Chega. Muito obrigada, viu, pessoal? Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Prazer. Até breve. Tchau.